impressão que para mim está um pouquinho alto o retorno aqui então, mas amém. Vocês estão ouvindo bem? Está ótimo. Jeremias capítulo 1, versículo 4, está escrito na palavra de Deus: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas então o Senhor me disse: não digas que eu ainda sou um menino, porque a todos aqueles a quem eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, Pai, te rendemos graças, Deus, por esta noite, e nos colocamos, Senhor, à tua total e inteira disposição, para falar, ministrar, não aquilo que nós queremos, Pai, mas aquilo que o Senhor Deus preparou para cada um de nós nessa noite. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor, em voz audível, revela ao nosso coração aquilo que já estava preparado, Senhor. Quebra toda a estrutura, meu Deus, talvez de falta de fé, talvez de dúvida, talvez de confusão, Senhor. Quebra neste momento e encontra em cada pessoa que está aqui, em cada pessoa que está assistindo esta mensagem, encontra um coração puro, aberto, quebrantado e determinado a receber a tua palavra. Em nome de Jesus eu peço também, Espírito Santo, permanece conosco, dando esta revelação da palavra, operando o milagre da cura, da libertação, da transformação de entendimento, e dá também, Senhor, a cada um de nós experiências segundo as quais o Senhor sabe que precisamos vivenciar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e desde já te agradecemos. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é: antes de você existir, Deus já tinha um plano. Ah, irmão, se você está escrevendo, até caiu a caneta aqui. Glória a Deus. Se você está anotando, anota aí, meu irmão. Antes de você existir, Deus já tinha um plano. Irmão, essa frase, esse tema, ele é poderoso. Porque presta atenção, eu já vou começar pelo meio, pelo final, Deus já vai mudando tudo. Meu irmão, presta atenção. A maioria de nós, ela começa a lidar com uma situação a partir do momento que a situação acontece. É verdade ou não é? A partir de algo que nós perdemos, a partir de algo que não está dando certo, a partir de algo que não cumpre com a nossa necessidade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos parar, nós vamos analisar, e como pessoas esclarecidas que somos, vamos perguntar para o pastor, vamos perguntar para a pastora, vamos conversar com os nossos líderes de célula, vamos ouvir o que eles podem nos dizer sobre o que a palavra de Deus fala, e então depois disso, nós vamos estabelecer um plano. Não é assim geralmente? Nós estabelecemos o plano depois que a coisa deu ruim. Depois que nós vimos que o negócio não deu certo, depois que nós vimos que as coisas foram de mal a pior, aí nós vamos tentar consertar o que já está complicado. Aí nós vamos tentar trazer um ajuste para algo que na verdade muitas vezes até saiu do nosso controle já. Tamanho o problema que se tornou. Deus está falando com você?
Amém? Toma uma proporção gigante, sai da nossa mão, parece. Por quê? Porque a gente tentou arrumar e não deu, tentou arrumar e não deu, tentou arrumar e não deu, porque a gente só queria arrumar. Mas só querer arrumar, querido, não basta. Precisa querer, mas precisa se dispor. E então, a partir da direção de Deus, fazer o que precisa ser feito. Mas a gente, como a gente é muito inteligente, muito sagaz, muito rápido, como nós somos muitos últimos biscoitinhos do pacote traquinas, nós queremos fazer, até a hora que não deu mais. A coisa tomou uma proporção gigante, e agora? E agora? E vem aquela frase, né? Quem poderá nos ajudar? Quem? Chapolin Colorado, né? E agora, quem poderá? Irmão, nós estamos invertendo as etapas de um processo. O processo não começa pelo final, o processo começa pelo seu início. Acabamos de ler aqui na palavra de Deus, no livro de Jeremias, antes de qualquer coisa acontecer, primeiro a gente tem que estabelecer um plano. Alguém trabalha com construção civil aqui? Levanta a mão, por favor. O irmão, mais alguém? A irmã, glória a Deus, nossa futura engenheira. Mais alguém? Mas alguém já contratou, né? O trabalho de construção civil, amém? Quando você contratou um serviço de construção civil, o que você fez? Você foi para a internet e colocou o seguinte anúncio: procura-se pedreiro bom. Foi isso? E nas entrelinhas você colocou assim: daquele que recebe e não some. Foi isso? Você tentou procurar um pedreiro com alguém que você conhecia, você o trouxe para dentro da sua casa ou do lugar aonde a obra precisava ser construída, e aí você olhou para ele e falou: meu filho, faz aí de qualquer jeito. É você e as paredes. Foi assim? Não. Ou não deveria. Antes de qualquer intervenção no seu imóvel, você deveria ter um engenheiro, um arquiteto, um profissional para estabelecer como dá para ser feito aquilo. Por que isso é importante? Porque além disso, aquele profissional, ele vai inclusive dizer para você: olha, você vai usar tanto de material, tanto disso, tanto daquilo. Aí você vai sentar, vai respirar bem fundo, e como diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, você vai escrever ponto a ponto, e vai fazer orçamento, para ver qual é o tamanho inicial daquele investimento. Diante do número, você tem que tomar uma decisão, se você vai colocar aquele plano em execução, ou se você vai esperar mais um tempo, até que você esteja financeiramente preparado para colocá-lo em execução. É isso que deve ser feito segundo a palavra de Deus. O plano não é colocado em prática depois que a coisa deu ruim e que a laje está caindo, irmão. Aí vai ficar pior, porque daí você vai ter que contratar alguém para desmontar, alguém para tirar tudo aquilo e dar cabo daquilo, e um outro alguém para reconstruir tudo. Você vai quadriplicar o custo da sua obra. Eu estou vendo um certo irmão se mover aqui à direita de vocês. Eu vou mudar o exemplo. Quem nunca precisou do trabalho de um mecânico? Amém? E mecânico, meu irmão, tem de todas as formas, não é assim? E às vezes a pessoa acaba tentando procurar o conserto naquele que faz com jeitinho. Sabe qual é o problema daquele que faz com jeitinho? É que o jeitinho tem data para terminar, irmão, é apenas um paliativo. Ah, mas o irmão fulano é 4 vezes mais. Irmão, se você conversou com ele, ele te explicou. Para eu te dar garantia e fazer um serviço com excelência, é isso. Agora, se você quer se incomodar,
Aí você vai naquele que é um quarto. Sabe qual o pior problema? É que a pessoa escolhe aquele de um quarto, resolve paliativamente, daqui 15 dias voltou lá, comprometeu uma outra área do motor, e agora não é mais só aquela parte inicial que tem que arrumar, agora tem que arrumar a segunda parte, quadriplicou o valor do orçamento, e assim sucessivamente. Então, cuidado, porque as coisas precisam começar com um orçamento, elas precisam começar com um projeto. Como eu dizia no início, antes de qualquer construção, você precisa desenhar o que você quer. Ou acaso o irmão contratou um pedreiro e disse: faz do jeito que você achar bonito. Não dá para ser assim, irmão. Você tem a ideia. Pastor, eu não tenho a ideia. Então um arquiteto tem, um design de interiores tem, um design de exteriores tem, mas não dá para começar por começar e fazer por fazer. Amém? Isso não é só sobre construção e não é só sobre motores, isso é sobre vidas, isso é sobre nós. Agora pare por um instante e pense: e a sua vida? Como nasceu a sua vida? Por que você existe? Sim, querido, porque você não nasceu por acidente, amém? Amém? Ah, pastor, meu pai e minha mãe, eles não tinham um projeto aonde contemplava o meu nascimento. Eles podem não ter ou não ter tido, mas Deus tinha. Não existe acidente no reino de Deus. Seu nascimento não foi acaso. Sabe o que foi o seu nascimento? Um projeto intencional de Deus. Você não vive por viver, você não existe por existir. É o que diz a palavra aqui, ó, é Deus falando a Jeremias. Jeremias, filho, antes de você nascer na madre da sua mãe, eu te conhecia. Não entendeu? Deus estava dizendo: antes de você nascer aqui nesta terra, você já existia. E Deus já conhece você de antes de você nascer. E Ele permitiu que você nascesse. Por quê? Porque o projeto dele para a tua vida está pronto. Não é puxadinho, não é ajuste, não é tá caindo agora, tá caindo o telhado, joga uma lona. Tá pequeno agora, empurra um pouquinho a parede para lá. Não, Senhor. Isso é o homem que faz. Deus não. O projeto dele para nós já estava pronto, meu irmão, e por isso você está vivo até hoje. É engraçado porque quando alguém falece perto de nós, a gente diz assim: bom, Deus levou, né, para junto de si, era uma pessoa boa, estava aí se esforçando, e aí a gente geralmente termina com a seguinte frase: se Deus levou, é porque a pessoa cumpriu com o propósito, ou missão, né? Não é isso? A gente só se lembra de falar isso quando perde alguém. Sabe o que significa missão? Missão é propósito, objetivo de vida. Se você está vivo, e estamos vivos, é porque o seu propósito ainda não está completo. Glória a Deus por isso. Significa que Deus quer fazer ainda muito mais através de nós e sobre nós. Ele é Deus. Ao mesmo tempo em que nós vamos caminhando, ao mesmo tempo em que nós vamos avançando, Deus nos trata e trata outras pessoas através de nós. É, meu irmão, é. Então, quando eu pedir para você mandar uma mensagenzinha para alguém, talvez você não goste de mandar. É Deus tratando você. Talvez a pessoa que você vai mandar a mensagem nem te responda. É Deus tratando ela. O fato é que Deus trata pessoas com pessoas.
O ferro afia o ferro. É o que diz a Escritura. Deus usa pessoas para auxiliar pessoas, pessoas para ajudar pessoas, pessoas para segurar na mão de outras e caminharem juntas. Porque sozinho somos fracos, sozinhos somos extremamente vulneráveis. Então, queridos, a palavra do Senhor no livro de Jeremias fala sobre entender o chamado de Deus que está sobre as nossas vidas. Agora observe, preste atenção. Jeremias mostra a revelação da identidade dele, a minha identidade e a sua identidade. Deus não chama Jeremias por causa da capacidade dele. Deus não chama Jeremias porque ele falava bem. Deus não chama Jeremias porque ele se portava bem. Deus não chama Jeremias porque ele tinha várias universidades. Deus não escolhe Jeremias pela capacidade pessoal dele. Não funciona dessa maneira. Mas Deus escolheu Jeremias por conta do propósito que Deus já tinha para ele. Diga amém. Pastor, não estou entendendo. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui hoje? Pastor, eu estou aqui porque eu vim buscar algo, eu vim buscar uma palavra, eu vim buscar um ânimo, eu vim buscar uma força. Amém? Faz parte da busca. Todos nós buscamos isso. Mas você está aqui porque existe um propósito maior. E eu quero falar sobre 3 com você. E o primeiro deles, para você que está anotando. Primeiro, você foi escolhido antes de existir. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Isso é lindo, querido, porque isso quebra a mentalidade do acidente, isso quebra a mentalidade do acaso. Deus não disse assim: porque você nasceu, eu te observei. Percebeu? Deus não disse: você nasceu e eu fiquei vendo você e isso chamou a minha atenção. Não é isso que Deus disse. Deus diz: antes de você nascer, eu já havia te escolhido. A escolha não diz respeito à capacitação da pessoa, mas a escolha diz respeito ao chamado dado por Deus. Deus já conhece você, meu irmão, e melhor que você mesmo. Deus sabe da tua dificuldade, Deus sabe da tua luta. Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O salmista está dizendo que Deus viu o corpo dele sendo formado. Tenho outras referências. Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E eu te pergunto, como é que Deus pode ter nos escolhido antes de ter criado o mundo? Percebe? Humanamente não faz sentido, mas espiritualmente faz todo sentido. Porque quando Deus preparou tudo, Ele já havia nos escolhido para sermos aproximados a Ele. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui apenas para um culto. Você é chamado por Deus para viver a vida que Ele tem para você, e não a vida que você acha que você tem para você mesmo. Cuidado, irmão. Hoje eu vi um banner de uma pessoa amiga nossa, da minha família. Era aniversário dessa pessoa, e ela colocou uma foto dela lá e tal, fazendo um exercício, e aí ela foi e escreveu lá um texto dizendo mais ou menos assim: eu agradeço porque eu não desisti de mim mesmo. Opa!
aquilo pode até soar bonito e politicamente adequado. Poxa, eu não desisti de mim, por isso eu estou bem. Cuidado, cuidado, porque não desistir de você não diz respeito a isso. Não desistir de você diz respeito a não desistir de estar na presença daquele que te dá vida. Porque você pode ter fisicamente um corpo adequado, abre aspas, aos padrões sociais aí de fora, mas se o seu espírito, a sua alma, não estiver conectada ao Espírito de Deus e à vontade do Senhor, vai haver um dia em que esse corpo, ele vai se tornar mais velho, com menos vigor, com menos beleza, e vai chegar um momento que este corpo, ele perde a vida, ele vai à sepultura, e a Bíblia é clara: do pó viestes, ao pó retornarás. Entretanto, o espírito que habita dentro do corpo, ou ele irá para o céu, vida eterna, ou ele irá para o inferno, morte eterna. Cuidado, porque às vezes uma simples palavra dá uma impressão equivocada. A questão, meu irmão, não é só cuidar do corpo físico, mas eu diria principalmente cuidar do corpo espiritual. Só que o corpo espiritual não atrai seguidores. O corpo espiritual não atrai pessoas que querem ver o que está acontecendo, que querem seguir, pessoas que dão audiência. O corpo espiritual não, porque ele não aparece. Mas é o corpo espiritual que nos levará aos céus. O físico ficará aqui mesmo. Então, cuidado, porque Deus, ele já nos conhecia antes de criar o mundo. O que significa que o mundo é uma passagem, e no final dele, nós retornaremos, como já citei, ou céu ou inferno. Mais uma referência, Isaías capítulo 49, versículo 1, diz: o Senhor me chamou desde o ventre. Olha o que o profeta está falando. Dentro do ventre já havia o derramamento do chamado sobre ele. Então, você não nasceu para descobrir o seu propósito. Hoje talvez esta seja uma das frases que mais ecoam por aí. Eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que caminho eu sigo, eu não sei muito bem para onde eu vou. Hoje eu vou para a direita, amanhã eu vou para a esquerda, daqui a pouco eu volto, e no final das contas eu fico girando, e não chego a lugar nenhum. A questão não é buscar descobrir qual o seu propósito, não é essa. A questão, irmão, é você entender que você já nasceu com propósito. E esse propósito é estar com Deus. Esse propósito é viver com Ele toda a tua vida, em cada momento dela. Está triste, o Senhor quer passar com você por essa tristeza. Está enfrentando problema, o Senhor quer estar com você nesta passagem. Está enfrentando uma perda, o Senhor vai te consolar em meio à perda. Está passando por um desafio, o Senhor lhe dará o escape, o entendimento para vencer o desafio. Tudo é Ele, meu irmão, não é você. Precisa mudar esta chave em mim e em você. Não é sobre nós, é sobre Ele. Ah, pastor, mas eu quero ser feliz. Eu também. Pastor, mas eu quero ter uma condição financeira melhor. Amém. Pastor, eu quero constituir um lar, uma família. Amém. Quero ter filhos, filhas. Quero construir um ministério, quero ser um líder de célula, quero multiplicar minha célula, quero ser um pastor, quero tocar. Amém, irmão? Amém. Não está errado. O problema, querido, é quando você altera a ordem das coisas. Primeiro é Deus e depois essas coisas. Primeiro é entregar a sua vida a Ele e entender o propósito dEle sobre você. E no demais, Ele vai trazendo o alinhamento e cumprindo o propósito sobre você. Aí a pessoa quer atropelar toda a fase. Ela chega e diz: não, eu já quero ir lá para o banco da frente. E já quero dirigir o ônibus. Meu irmão, se você dirigir o ônibus, vai morrer todo mundo. Porque você não tem a habilidade, a destreza na condução daquele veículo.
você pode vir a ter. Se Deus te deu aquele chamado, Ele vai te treinar, Ele vai cuidar de você, e vai transformar a sua habilidade. E se é o plano dEle, uma hora Ele vai colocar você naquele volante. Isso é fato, isso é fato. Mas não tente antecipar os movimentos. Não tente quebrar nas etapas, porque você será extremamente afetado por conta disso. Então entenda, Deus tem um chamado para a sua vida, e Ele só vai cumprir se você estiver caminhando na presença dEle. Aí eu fico vendo lá a irmã lá em casa: pastor, eu estou doente, eu estou desanimado. Irmão, só tem um jeito de vencer desânimo, é se posicionando e enfrentando o desânimo. Estou com falta de vontade, só tem um jeito de enfrentar a falta de vontade, é admitindo que está e se posicionando. Eu vou mesmo com falta de vontade. É assim. Ou você só trabalha quando você tem vontade, por acaso? Você só cuida da sua família, da sua casa, dos seus animais de estimação quando você está bem. Nos outros dias, todo o pessoal de casa lá morre de fome, é isso? Então por que quando falamos sobre a casa de Deus, o lugar onde você, filho, está, a presença dEle, por que achamos que é diferente? Não é diferente. Não é, não pode ser. Então, se mantenha posicionado. Você está aqui, então você está posicionado. Se mantenha posicionado, porque esta luta passa. Essa resistência, ela é dissipada. Esse entrave, ele é quebrado. Mas para isso você tem que manter o posicionamento. Senão você será atropelado. Ok? Segundo ponto. A sua desculpa não cancela o chamado. Opa! Você pode ter a melhor desculpa do mundo. E convenhamos, queridos, tem gente bom no argumento, não tem? Mas olha só, a sua desculpa não cancela o chamado. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Olha só o que Jeremias diz para o Senhor, lá no versículo número 6. Então disse eu Jeremias: Senhor, eu não sei falar. O Senhor está me chamando para fazer uma coisa que eu não sei. E ele ainda diz: eu sou menino. E Jeremias não era menininho como você está pensando, já era jovem. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu ainda sou pequeno, tem tanta gente maior que eu. Chama outro. Escolhe outro para fazer, Senhor. Olha, eu sou pequeno aqui. Querido, Jeremias tenta fugir do chamado usando uma desculpa clássica: eu não estou pronto. Irmão, você vai trabalhar no próximo encontro de vencedores? Pastor, eu não sei, eu acho que eu não estou meio pronto. Como não está? Deus te chamou, você está seguindo o caminho. Claro que você está. Irmão, você não quer fazer parte do diaconato? Pastor, não sei. Será? Eu acho que vou esperar mais um pouco, mais uns anos. Tem alguns que estão há 5, 6, 7 anos esperando, irmão. Daqui a pouco Jesus o chama para volta para casa. E uma das coisas que ele vai dizer: o que você fez aqui com esse chamado que eu te dei? Você está até hoje esperando estar pronto? Aos seus olhos você nunca estará pronto. Eu nunca estarei pronto. É um processo de melhoria contínua. Você nunca vai estar pronto. Vamos para a célula? Eu não sei se está na hora de eu voltar para a célula. Não sei. Como que não está na hora? Volta para a célula, volta para os cultos, volta para as escolas, volta para o relacionamento com Deus. Cumpra o propósito dEle para você, porque Deus nunca vai chamar, presta atenção, Deus nunca vai chamar alguém que está pronto. Sabia disso? Deus nunca vai chamar a pessoa pronta, irmão, presta atenção.
E olha, já passei por algumas etapas nessa caminhada. Deus nunca chamou quando estava pronto. Porque se Ele chamar quando nós estivermos prontos, nós vamos achar que foi o nosso esforço e o quanto nós sabemos sobre aquilo que gerou o chamado. Epa, mas aí não é Deus. Aí fui eu que me chamei, e não Ele que me chamou. Então Deus não vai chamar os preparados. Deus vai chamar aqueles que Ele escolheu, e sobre esses Deus vai executar a capacitação. O que você faz hoje aqui? Está se capacitando para ser um filho melhor diante de Deus, para ser uma esposa melhor, um esposo melhor, como eu sempre digo, um empresário melhor, um profissional melhor. É isso que você vem buscar aqui. Tudo isso é limitado ou delimitado pela palavra de Deus. Deus vai nos direcionando, Deus vai nos dando a direção. E você pensa que Jeremias era o único a dizer isso? Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés diz: eu não sei falar, Senhor. A mesma desculpa de Jeremias, igualzinho. Juízes capítulo 6, versículo 15, Gideão, quando foi alcançado pelo anjo do Senhor, ele olha e fala: Senhor, mas eu sou tão pequenininho, eu sou o menor da casa do meu pai, vai escolher os meus irmãos lá, eles são mais fortes, eles sabem falar melhor. E então o anjo olha para ele e diz: você é o escolhido, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Não é sobre a minha força, querido, é sobre a força de Deus em nós. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, está escrito: o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu estou terminando, querido, presta atenção. Todas as vezes que você se vê diante de uma situação onde você se sente impotente, pastor, o que é impotente? Eu não consigo. Então você precisa entender que naquele momento Deus vai operar o poder dele sobre você, e as coisas vão avançar, porque quando você se coloca nessa posição de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Você já se sentiu pequeno? Sem controle sobre um problema? Sem controle sobre uma enfermidade? Sem controle sobre uma situação que você precisa entregar resultados? Já? Eu já. Continuo vivenciando isso. E a gente vai tentando, até que chega a hora que a gente não consegue ou não tem mais o que fazer, não é isso? Nessa hora, lembre dessa palavra: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então ore ao Senhor e admita: Senhor, eu não consigo guardar este imóvel, Senhor, mas então eu coloco ele diante do Senhor, é contigo. Senhor, eu não consigo cumprir essa meta de venda dentro desses dias, então eu coloco isso diante do Senhor, Deus, porque o Senhor pode fazer isso acontecer. Senhor, eu não consigo gerar a cura sobre a enfermidade de alguém perto de mim, mas eu vou orar e vou colocar isso diante do Senhor, porque o Senhor pode curá-lo imediatamente. Senhor, eu não consigo mudar o estado de ânimo de alguém que está desanimado, eu não consigo, mas Senhor, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, porque o Senhor pode mudar este estado. Você está entendendo? Quanto mais você achar que você consegue, que você vai, que você pode, menos de Deus vai se manifestar em você. Por isso que às vezes algumas bênçãos ficam travadas, porque é na nossa força, no nosso empenho, e Deus fala: vou segurar, porque se acontecer, ele vai se achar o último biscoitinho traquinas. Então Deus segura, Deus dá uma seguradinha, e aí você: poxa vida, eu estou indo na igreja, estou indo na célula, e estou indo. Sim, graças a Deus que você está vindo, amém, mas enxergue o todo.
algo precisa ainda ser alinhado, porque a hora que tiver, querido, o Pai vai dar para você não só a bênção que você busca, mas vai dar a você muitas outras que não estão nos teus planos, mas estão nos planos do Pai. Porque como eu comecei pregando nessa noite, antes de você nascer aqui, o Senhor já conhecia você e permitiu o seu nascimento por conta de um projeto dele. Amém? Que projeto você está vivendo? O seu ou o dele? Que projeto você está vivendo? O dele ou o seu? O nosso parece sempre o melhor, mas não é. Porque o nosso enxerga só o dia de hoje, ou no máximo, amanhã, segunda-feira. O dele não, o dele enxerga as coisas até o final da nossa vida. Os olhos de Deus estão longe, irmão, ao mesmo tempo que estão perto. Então acredite nele, confie nele, deposite nele a força que você tem, porque ele pode mudar a sua história, ele pode fazer algo diferente. E aí no último ponto, quando Deus te envia a fazer alguma coisa, ele mesmo vai te capacitar. Jeremias capítulo 1, do 7 ao 9, Deus então responde a ele, depois que ele diz que ele é criancinha. Ah, pastor, sou muito jovem ainda, eu ainda quero viver muito no mundão. Ah, é? Até você ir para o mundão e entender que lá não tem nada melhor para te oferecer. Além de entender, depois de talvez perder muitas coisas, que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. E depois de Jeremias dizer, ah Deus, eu sou tão pequenininho, Deus o respondeu no versículo 7, meu irmão, Deus responde, e está respondendo você nessa noite. Olha qual foi a resposta de Deus para ele: não digas que eu sou um menino. Olha Deus falando para ele, não venha dizer para mim, hoje nós estamos aqui no Festival do Chaves, né? Fala a verdade. Não venha com churumelas. Já tivemos o Chapolin Colorado, agora tivemos churumelas, e se vocês continuarem me olhando desse jeito, eu vou virar de costas e vou fazer pi, 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 pi. Amém? Voltemos ao texto. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, para de ficar me dando justificativos, para de dizer para mim que você é muito jovem, eu sei que você é. Para de dizer para mim que você está numa idade média e tem cheio, um monte de problema para resolver, eu sei. Para de dizer para mim que você está na melhor idade e que você acha que já acabou para você, eu sei exatamente como você está. Ué, eu sou o seu Senhor. Para de ficar com essas desculpas, para de ficar com essa conversinha mole. E daí Deus vai e diz: a todos aqueles que eu mandar você ir, você irá. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Em outras palavras, se você ainda não pegou, Deus está dizendo o seguinte: Jeremias, baixa o seu topete de calopsita, baixa e entenda, eu sou Deus sobre a tua vida, serve para você. Eu sou Deus sobre a tua vida, o que eu mandar você fazer, faça sem me questionar. Por quê? Porque sou eu que vou fazer através de você, não é você por você, sou eu através de você. Então para de dizer que não dá, que está difícil, que está complicado. Aliás, eu vou parar de falar essas palavras aqui nesse púlpito, vou parar. Por quê, meu irmão? Porque tem que mudar essa chave, temos que quebrar essa resistência, temos que ouvir a voz de Deus. Deus está falando claramente. Para de dizer que não dá para reconstruir um relacionamento, que dá. Para de dizer que não dá para ser feliz, porque dá. Para de dizer que não dá para convidar as pessoas para ir na célula, porque dá. Para de dizer que não dá para convidar as pessoas para vir no culto, porque dá, irmão.
para de dizer que não dá para se desenvolver lá na empresa, porque dá. O problema é que para todas essas questões que eu acabei de citar, existe um esforço seu. Existe um querer de Deus e uma capacitação que Ele dará, mas Ele só vai dar para quem levantar a mãozinha e dizer: eu estou disposto, eu vou avançar, eu aceito, eu quero. Então, Deus vem e toca a boca de Jeremias, e coloca as palavras dele sobre Jeremias. Hoje, isso não mudou. Deus continua tocando a boca de todo aquele que entrega a vida a Jesus e se dispõe a fazer a obra dele. Deus continua tocando a boca de todo aquele que busca a direção na palavra do Senhor. Deus continua tocando a boca de todo aquele que diz: olha, eu quero trabalhar, eu quero ajudar essa obra, eu quero cantar, tocar, pregar, cuidar, eu quero cortar, arrancar o matinho, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Deus continua tocando a boca dessas pessoas. Sabe qual é o problema, meu irmão? E isso não diz respeito a você, porque você está aqui. É que as pessoas que dizem sim a esse chamado são as pessoas que entendem que estar na igreja é servir e ser servido, e grande parte quer apenas ser servido. Quem quer ser servido vai dizer: não toca a minha boca, não quero, não consigo, não sei, não posso, e quero vir de vez em quando só. E olha lá ainda, por quê? Porque eu quero ser servido. Agora, quando a pessoa entende o que é viver na presença de Deus, aí ela diz: eu quero, toca a minha boca, Senhor. Meu irmão, se você nunca fez isso em casa, meu irmão, eu vou fazer agora, mas eu já fiz isso em casa algumas vezes, eu orando a Deus: Senhor, toca a minha boca, que saia fogo da minha boca, que seja algo que incomode as pessoas, a ponto delas buscarem viver a tua vontade, que não seja uma coisa que elas batam palma, achem legal e tirem foto, porque, meu irmão, lá no céu não vai entrar quem mostrar selfie, no céu não vai entrar quem mostrar rede social com milhões de seguidores. No céu não entra assim, irmão. No céu entra quem diz sim ao chamado de Deus. No céu entra quem diz: Senhor, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe, eu topo. Senhor, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu aceito. Senhor, eu não faço a mínima ideia, eu não consigo, eu sou pequeno, é difícil para mim fazer isso, mas já que é o Senhor que vai fazer, conta comigo, conta comigo, conta comigo, porque a minha família será impactada, os meus amigos serão impactados, o meu trabalho será impactado, a minha vizinhança será impactada, o bairro será impactado, irmão, mas tem que ir para a prática, tem que deixar Deus ungir a boca, para parar de murmurar, parar de reclamar, parar de falar das coisas que não consegue, parar de falar das coisas que não dão certo, parar de falar que aquilo que não deu, não dá, não deu, não dá, não deu, não dá, não deu, não dá, e começar a falar a partir da boca de Deus. Sabe o que a boca de Deus fala? Não, ela não fala o que eu penso, ela fala o que está escrito na Escritura. Sabe o que a palavra de Deus diz? Não existe impossíveis para Deus. E por que você fica dizendo que as coisas são impossíveis? Sabe o que a palavra de Deus diz? Eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Tem tantos versículos. Eis que eu te escolhi e te chamei por cabeça, não por cauda. Mente, entendimento. Então pare de se mover pelo que você acha e se mova pelo aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida.
O chamado é acompanhado da capacitação, o chamado ele é acompanhado da provisão de Deus, o recurso para aquele lugar, irmão, para você fazer o que você precisa fazer. Então continue caminhando e continue se debruçando diante de Deus e entregando a Ele toda a sua vida, porque verdadeiramente você nasceu e está vivo neste momento, porque Deus tem plano e quer cumprir sobre você. Amém? Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus.